nossa mente é um dínamo. E nós sabemos para que serve um dínamo. Para gerar energia. E essa energia vitalizada por pensamentos retos, o nosso agir também será reto. Pense reto e haja reto. Ou seja, pensa corretamente, dignamente, para que o seu modo de agir seja também reto, condizente com a nossa, não vou dizer crença, com o nosso conhecimento, pela nossa confiança que temos em Deus, que nós somos espíritos iluminados, abençoados, porque vivemos hoje a melhor das nossas reencarnações. Por que dizemos isso? Porque caminhamos muito, já erramos muito, caímos também, tal qual o Cristo caiu várias vezes sob o enorme peso da cruz, mas não se deixou abater, cumpriu a lei natural, deixou não de uma maneira tola, ingênua, que o fragilizasse. Pelo contrário, mostrou-se forte, firme, equilibrado, psiquicamente, emocionalmente. Afinal de contas, ele é luz, ele é amor. Ele não poderia nos dar e nos legar exemplos de fragilidade. Legou-nos sempre o exemplo de justiça, o exemplo de amor, exemplo de perdão, exemplo de equilíbrio. Todas as passagens de que falam do Cristo, mesmo que sejam corrompidas, mesmo que tenham acréscimos, más interpretações, elas continuam retas. Nós conspurcamos, manchamos a doutrina, os ensinamentos do Cristo, quando nós começamos pelas nossas vãs interpretações e pretensões, queremos acrescentar algo, quando Cristo foi tácito, ou seja, firme, certeiro, sempre iluminado. E negou-nos a lei maior do amor e a lei do perdão. Exemplificou pelo muito amar e pelo tanto a perdoar. Não precisamos nem entrar nesse terreno. E disse-nos: sereis reconhecidos por muito se amar. Que lindo isso. Quando as pessoas conseguirem nos reconhecer por nos amarmos, não importa onde estejamos, aqui, em qualquer lugar, no trabalho, num coletivo, na rua, nas festas, em qualquer lugar, que tenhamos esse equilíbrio, essa ponderação, para que não caiamos exatamente no tema de que nós vamos tratar nessa noite, que se chama desequilíbrios psíquicos e espirituais. A nossa nobre irmã Suzy acrescentou as correlações, ou seja, aquilo que nós correlacionamos entre desequilíbrios psíquicos da nossa mente, usa a palavra destrambelhada, ou seja, torta, que não anda pelo caminho reto, nutre pensamentos ou cultiva pensamentos que não são condizentes com pensamentos cristãos, quando ainda nutrimos pensamentos maus, ditos, pensamentos de maldade, de vingança, de ódio, de malquerença, que não nutrimos o bálsamo do perdão, o que nós estamos fazendo? Utilizando a forma incorreta e nos desarmonizando, nos desequilibrando. Correto? Também acreditamos, via experiência, que somos aquilo que pensamos. Até já fizeram paráfrase desta belíssima frase, somos o que comemos. Mas eu ficaria no somos o que pensamos. E essa frase, somos o que pensamos, já é ancestral. Ele, pode sentar aqui. Tá. Somos o que pensamos. E aquilo que pensamos direciona
o nosso modo de falar e o nosso modo de agir. Concordam? Então a força do pensamento, que é um dínamo, intitula a primeira parte que eu quero trabalhar nessa noite sobre as forças mentais. Aquilo que o nosso pensamento é capaz de permitir e de não permitir, quando aceitamos, não aceitamos. Então gostaríamos de trabalhar com alguns viés, alguns conhecimentos que nos levam à reflexão. Vocês já ouviram falar de... aquela pessoa está obsidiada, tem muita obsessão. Eu encontrei um material vastíssimo, riquíssimo, sobre a obsessão. E é exatamente isso, é mais uma aula hoje do que palestra. Para que vocês comecem a compreender, as pessoas que dizem, é obsessão. É obsessão. Vai lá, toma um passe, vai lá, toma água fluidificada, vai lá no centro espírita, tudo vai resolver. Pode até colaborar. Para que você, com um acompanhamento, com uma entrevista, com um aconselhamento, com o passe, com uma conversa fraterna, você volta mais harmonizado, mais equilibrado, mais feliz. Mas basta muitas vezes sairmos porta para começarmos qualquer coisa que aconteça, até um telefonema, porque geralmente sai, já liga o celular, já vê uma notícia ruim, anda no trânsito, alguma coisa que sucede, e nosso pensamento já começa a se desviar. E aqueles 50 minutos que você ficou pausadamente, refletindo, acalmando-se, treinando o modo equilibrado de você estabelecer a sintonia, a conexão com o bem, com o amor e com a luz, é o que nos equilibra. Porque diante de qualquer situação menos tranquila, menos feliz, já nos desarmonizamos. Mas já crescemos, na verdade, já aprendemos. Já ouvimos os jovens dizer, nossa, antes eu explodia por qualquer coisa. Agora eu já sou mais calmo, mais ponderado, penso algumas vezes antes de responder. Queridos, isso se chama equilíbrio psíquico. A nossa mente, com a nossa emoção, o nosso biocorpo físico, com a nossa alma, né? O biopsico, físico, alma, mente, aquilo que nós chamamos de coração, vai se harmonizando, ipso facto, ou seja, decorrente disso, também harmonizamos as nossas células, todo o nosso corpo físico. Acreditam nisso? Claro. Basta, por exemplo, no momento que você recebe um choque, você já põe a mão aqui. Na verdade, começa no palácio das emoções, que está aqui no meio, né? Buraquinho. Começa ali. O primeiro choque, para criar úlceras, gastrites, e vai todo naquele aparelho digestivo, nos desarmoniza, diarreias, cólicas, por um simples pensamento, por uma palavra, por um desequilíbrio. Falo isso com certeza. Quantas vezes já passamos por isso? Na verdade, que basta. Mas chega um dia que a gente começa a perceber que o nosso modo de pensar, que é um dínamo, ele gera o que queremos. Pode gerar pensamentos todos de luz, pensamento do bem, pensamentos retos, consoante o Evangelho, consoante a doutrina, consoante todos os ensinamentos. Como também você dizer a você mesma, não acredito nada disso, não aceito, quero viver minha vida, e parte para o aproveitar. Tolamente dizíamos, ou diremos, se tivesse apenas 6 meses de vida, o que você faria? Aproveitaria. Mas o que é esse aproveitar? Quando o rico disse, Senhor, agora não me falta mais nada, meus celeiros estão repletos, tenho tudo, dinheiro, como se dissesse, dinheiro no banco, boa casa, boa fartura, tenho tudo, agora posso viver feliz, entre aspas, viver na abastança, na felicidade. O que vem do alto para ele? Tolo, ainda esta noite a sua alma será levada.
misericórdia, Senhor. Para dizermos que entre o material que nos locupleta, nos plenifica, nos traz a verdadeira alegria pelos prazeres de que nós achamos que são aqueles que nos completam, quando na realidade são apenas coadjuvantes para momentos de felicidade, ou eles corroboram para certas ocasiões estarmos mais sossegados, mais tranquilos. Mas basta que aquilo sofram qualquer alteração e pronto. É uma verdade. Quando as coisas perenes, que são do espírito, da mente, do coração, quando tiramos a teoria do conhecimento e a colocamos no coração, falo principalmente, basicamente, do Evangelho do Cristo, coloco o Evangelho vivo no meu coração. Decorrente disso, começo a me harmonizar. E isso tudo é decorrente mesmo da força mental. Eu gostaria de ler um parágrafo de Joana d'Ângelis, num livro chamado Dias Gloriosos. Fantástico. A mente é dínamo gerador de energia, de difícil catalogação. Não dá para definir. Que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Ou seja, as nossas emoções revestem os nossos pensamentos. Ele continua. Esse dínamo gerador, que é uma exteriorização do nosso espírito, é interpretada pelo cérebro, que a transmite em forma de ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. Força irradiante, o seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que imita. Por isso, se eu gero, o cérebro, a mente é um dínamo, ele gera. Então, consoante os sentimentos que eu tenho, passa a ser um pensamento bom, um pensamento reto, um pensamento do bem. Como isso é sério, meus amados irmãos. Aí mais adiante ela diz assim: em razão das ondas sutis que os nossos pensamentos, carregados pelas nossas emoções, exteriorizam, a mente intervém na construção do mundo físico e age diretamente sobre todos os corpos, às vezes alterando-lhes a constituição. Como isso é bacana? Como isso é sério? A nossa mente intervém na construção. Então isso, traduzindo, significa cada pensamento, a cada momento, a cada hora, ele age e aquilo pode melhorar ou piorar as nossas doenças físicas. Quando vêm os cânceres, quando vêm as outras doenças, sabemos todos nós, não precisamos explicar, que fragilizamos o nosso pensamento, as nossas emoções, que não convém aqui entrar no mérito e nem explicar, por razões tão diversas, tudo alteramos e matamos células ativas, células boas. Concorda? Cada pensamento ruim vai matando células que é boa. Assim como cada pensamento bom revitaliza, revigora. Por isso que tantos levantam do leito da dor e que ninguém mais dava esperança, de repente retorna à vida, continua a vida. Isso é milagre? Não. Foi mérito, foi esforço do próprio Espírito, de que ele compreendeu que o caminho da dor, do sofrimento, não é o caminho da reclamação, é o caminho da conformidade, da aceitação, via bálsamo da fé que raciocina, da fé consciente, que volta a reequilibrar todo o nosso corpo. E aí você se pergunta, eu posso sofrer influências de outros? Com certeza. E quando que eu posso sofrer as influências de outras pessoas, de outras, tanto faz encarnadas quanto desencarnadas? Quando que nós podemos sofrer essas influências? Quando nós permitimos. Primeira coisa.
Eu me fragilizo, eu permito. Eu não estou vigilante, eu permito também que a onda que o outro emite penetre em mim. Isso é muito sério. Por isso que quando você disser, Jesus me pediu, não, ele não pediu, ele orientou, vigiai e orai. O vigiar é não permitir que nos desarmonize psiquicamente a nossa mente, que o nosso coração, dentro do possível, se mantenha mais calmo e mais sereno. Por exemplo, o que vai acontecer depende muito de mim. Se eu aceitar, aquilo passa a ser meu. Já falamos várias vezes aqui. O pensamento é randômico. Ele vem, vai passando. Aquilo que você dá uma pausadinha, ele passa a ser seu. Aquilo que você dá atenção a ele, ele passa a ser seu. Assim como você diz, não, eu não aceito. Quantas vezes você já teve um pensamento ruim? Quantas vezes, até sentado numa palestra, você começa assim, puxa, bem que aquela pessoa deveria estar aqui para ouvir exatamente isso. Não! Ouça você, aproveite você, vá lá e imita para a pessoa essas vibrações de luz, que começam exatamente aqui. Quando vem o pensamento, isso tudo é para aquela pessoa, para aquele lá, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu filho, para o meu chefe, emita ondas. E essas ondas que você está harmonizando, equilibrando em você, elas chegam até lá. Fácil de compreender? Sim. Difícil de praticar? Alguns dizem não. Mas tudo é treino. E por isso que o mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico. Por isso que estamos falando de distúrbios psíquicos, atuando nas faixas semelhantes e operando efeitos que lhe correspondem ao teor vibratório. É fácil de vocês entenderem o que significa um teor vibratório? É a onda que você emite, que você vibra de sintonia. É a frequência. Vamos traduzir de uma maneira mais fácil? Você tem um rádio. Aí você liga e você quer sintonizar a estação de que você gosta. Correto? Mas está fora. Você não memorizou aquela estação. E você vai ter que virar o botão, o dial, apertar, sei lá, enfim. Quantos ruídos você vai sentir, quantas vozes, quantas músicas ruins, quantas coisas diferentes, até você chegar aonde você pretendia chegar. Quando você estabelece a sintonia, é esta onda que eu quero, então é aquela que você vai ouvir e que vai fazer a frequência sua. Aquele canal de TV, eu não vou fazer uma elucubração mental, ou seja, reflexões apropriadas, mas diria apenas, aquelas pessoas que só põem num canal, assistem só aquele canal, a mesma coisa todos os dias, não tem coragem de trocar o canal. Então você recebe como um tolo tudo aquilo que lhe transmite. Mas a sua sabedoria faz com que você use a sabedoria de trocar o botão, de apertar o botão, de trocar canal, de trocar sintonia. Eu quero ouvir todos os noticiários, principalmente os que falam de crimes, de corrupção. É você que escolhe. Aquilo fica no seu pensamento. Agora eu te pergunto, como é que você pode estar psiquicamente equilibrado ouvindo tudo isso? Reiteradamente, repetidamente e de uma maneira muito aprofundada. Concorda? Se nós solicitássemos a todos os repórteres, jornalistas do nosso país, todos os canais de TV, de rádio, a imprensa, que durante uma semana, não noticiassem nada de crimes, de violência, de corrupção, nada. Colocassem programas educativos. Principalmente sábados e domingos, horários nobres. O que vocês me diriam? Os canais morreriam.
porque os patrocinadores não queriam mais anunciar. Porque o que dá Ibope é exatamente isso. Eu faço uma comparação de um canal com relação a novelas, a seriados. É só violência. É isso que o nosso povo assiste em muitos canais. Assiste de manhã, ao meio-dia, à noite, às 11 horas da noite, enfim, vão colocando tudo isso na tela mental e querem andar psiquicamente equilibrados e espiritualmente sadios. Isso é nossa escolha, amados irmãos. Isso é puxão de orelha para que nós tomemos consciência. Mais um cadinho. As aspirações e desejos ruins, mágoas, ódios, ciúmes e paixões, ouviram bem? São todos focos emissores de energia mental de baixos teores, ou seja, tudo aquilo que vai te jogar para baixo. Desejos maus, mágoas, ódios, ciúmes, paixões. Tudo isso te joga para baixo. Transtornos emocionais, transtornos de conduta, transtornos emocionais e transtornos de conduta. Irascibilidade, ou seja, a raiva, aquilo que explode. Tensão, aquela corda esticada de violão, aquela pessoa que você olhou, ela já tem uma reação como se tivesse sido ofendida. Você toca, a pessoa pula. Tensão, vive tensa. Conhecem alguém? Vocês conhecem? Aponta para você ou lembra de alguém? Observem tudo isso, transtornos, tensão, angústia, procede muitas vezes da irradiação negativa das mentes em desequilíbrio. Volto a dizer, a mente é um cérebro, o cérebro é um dínamo, gera tudo isso. Pessimismo, autodepreciação, eu não presto para nada, eu não consigo fazer isso, nada nem dá certo. Autodepreciação. Estimulações ruins, perniciosas, também respondem por distonias, desequilíbrios nervosos, depressões e flagelos íntimos, aquela pessoa que se acusa o tempo todo, sentimentos de culpa e de autoculpa. Cuidado, meus queridos. Lembre-se sempre, você é filho de Deus. Guarde isso. Se você é filho de Deus, mas então você tem tudo. E Deus está dentro de você, como está dentro de mim. Então você tem todo o potencial. Então não se angustie, não se aflige, não se condene, não se julgue. Porque decorre da absorção de ondas mentais doentes. Ondas mentais enfermiças, doentes. Finalmente, a alegria, o idealismo, ou seja, aquela confiança de que tudo vai dar certo, uma hora vai dar certo, porque tudo passa. Assim como as tempestades passam, assim como as coisas boas também cedem lugar a situações menos boas, mas também passam, concordam? Tudo tem seu ciclo, são sazonais, ou seja, algumas coisas permanecem durante uma estação inteira. Outras são mensais, outras são diárias, outras são algumas horas, outras são apenas um minuto, outras são lampejos, milésimos de segundo, mas são situações passíveis. Então, a realização edificante, a alegria, o idealismo, realizações edificantes são gerados e mantidos pela mente em sintonia com a ordem universal, vitalizando quem a imite. Conforme o pensamento mantido, teremos o mesmo padrão de conduta. E os intercâmbios mentais infelizes predominam nos espaços terrestres, entre as criaturas, mas também estimulações pelas influências psíquicas, afetuosas, enriquecedoras, que também nos constrói, mesmo à distância. Finalmente, nesse capítulo, ela nos chama a atenção.
não se descuide daquilo que você pensa. Não se descuide. Vigie. Não se descuide daquilo que você aspira, daquilo que você deseja. Não se descuide daquilo que você fala. Não se descuide de como você age. Coisa linda. Não se descuide, ou seja, vigie. Da mente procedem todos os passos, todos os caminhos que você vai percorrer são exatamente fruto da nossa maneira de pensar. Por quê? Porque o teu pensamento é fonte de vida. Esta é a primeira parte, meus amados. Agora adentremos numa segunda parte que é bem peculiar, principalmente por estarmos aqui numa casa de oração, numa casa espírita, tratando da obsessão, que é uma verdadeira aula, que é um verdadeiro ensinamento. Mas afinal de contas, que coisa é essa obsessão? Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no final, eu tenho recomendado para muitas pessoas, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no final tem uma coletânea de preces. A questão 7576. Guarde, 7576. Prece pelos obsedados. Sabe aquelas pessoas que de repente se desarmonizam dentro da sua casa, amigos, pessoas, você mesmo? Abra na 75 e 76 a prece. E tem uma partezinha que ela diz lá: da mesma forma que as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que se expõe a um mau espírito. Então, observe bem a comparação, a correlação que ela estabelece, que é o tema da palestra, entre os distúrbios psíquicos e espirituais, essa correlação com as doenças físicas, que cita lá no Evangelho, as imperfeições físicas. Imperfeições físicas são decorrentes daquilo que nós mesmos construímos. Moldamos o nosso corpo para vir nessa reencarnação. E continuamos a moldá-lo, a mantê-lo, tal qual a casa. Que alguns desleixam, não limpam, já repararam? Não limpam janela, não limpam paredes, não pintam, não varrem, deixam o mato crescer na frente de casa, e você se pergunta, mas será que mora alguém aí? E mora. Parece que gostam de morar. Essa é a casa física. Agora você pensa, a pessoa toda despenteada, desgrelhada, sei lá, não se cuida, não se zela, não faz o banho. Aí você diz, mas o coitado, o nosso irmão é morador de rua, ele não tem. É um espírito que está aprendendo via esse caminho tão doloroso, não é verdade? Tão desarmonizado, tão desequilibrado, que nós devemos fazer por ele o quê? Prece, prece, prece. Para que ele, quando se enxerga um lá debaixo de uma marquise, debaixo de uma ponte, faça uma oração, para que esse espírito não permaneça eternamente disso, porque não vai permanecer, mas que o quanto mais rápido ele saia dessas imperfeições. Mas ela define também aqui nesse texto, tirado também do livro dos Médiuns e do livro da Gênese, uma coisa bem interessante, que na Terra está cheia de espíritos maus, em consequência de quê? Da inferioridade moral dos habitantes. Porque nós estamos ainda como Terra, planeta de provas e de expiações, mas muitos já estão indo e caminhando para a regeneração. Quando estão melhorando a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir. Por isso que a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve ser
considerada como prova ou como expiação. Então, é uma coisa que você traz para saudar. Prova é uma coisa que é como o professor que ele aplica uma prova para ver se você aprendeu, está melhorando, tirou nota 10. Então, essa você já aprendeu. É a prova que você passou. Ou você vai passar por caminhos duros, que é uma expiação. Você precisa pagar, expiar. É dívida, pague. Dívida não se deixa acumular. Quanto mais rápido você pagar, menos juros e correção monetária haverá sobre ela. Então corra, pague logo, dê um jeito, faça empréstimo. Empréstimo significa crie a sua poupança espiritual com caridade, com amor, com justiça, com bondade. Tudo isso são poupanças espirituais que você vai amortizando a sua dívida. Para que quando você desencarnar, você fala como Manuel Bandeira, o poeta, quando a indesejada da gente chegar morta, não seja dura ou caroável, menos dura, deverá encontrar tudo em ordem, a mesa posta, cada coisa em seu lugar, para que a gente vá saudando dia a dia os nossos desequilíbrios, voltando à sintonia, à harmonia, o bem, a paz. Você vai amortizando. Então as influências ficam menos perigosas. Por isso que a obsessão é o domínio de alguns espíritos que logram, que desejam se aproveitar de outras pessoas. Mas eu paro, tem alguns que perguntam, o que é espírito? Se vocês olharem para mim, estão vendo um espírito. Ah, não, mas eu abraço você. Mas eu gosto de você. Ué, a única diferença é que eu estou ainda com alguma coisa material. Por isso é um espírito na carne. Então vamos lá, vamos elucidar bem claro. Alma e espírito. A alma, vamos assim conceituar de uma maneira muito simples, enquanto você está vivo na carne. Ficou claro? Você está no corpo. Deixou esse corpinho, você passa a ser o quê? Um espírito. Então você para, pelo amor de Deus, daqui para frente, mas eu morro de medo de espírito. Mas então você olha para as pessoas e está vendo o quê? Ficou claro? Por que eu disse isso? Porque as obsessões, elas se dão de uma forma muito curiosa. Aliás, tem quantas? 6 tipos de obsessões. 6 tipos de formas de ocorrência que pode acontecer uma obsessão. A primeira é de encarnado para encarnado, ou seja, vamos dizer a palavra de vocês, de vivo para vivo. Ou seja, está ali, tudo na casa. E essas influências é o domínio quando usamos o ciúme, a inveja, a paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, tudo aquilo que sufoca. Amor obsessivo é meu, é meu, é meu marido, é minha esposa, é meu noivo, é meu, é meu, é minha, é meu, é minha. Isso passa a ser de encarnado para encarnado. Estou falando daquilo que está no outro. E isso é muito sério, porque sufoca a liberdade do outro. Ou seja, não deixa o outro viver. É como se eu começo a pensar por ela, começo a pensar por ele. Eu faço por ele. Não, cada um tem que agir. Então eu faço as influências, essa subjugação, no mesmo nível, todos estamos encarnados para desencarnado. Perdão, encarnado para encarnado. A segunda é de desencarnado para desencarnado, aqueles que já partiram. Lá no plano espiritual, um vai perturbando o outro. Puxa, isso é sério. Espírito que obsidiam espíritos. Espíritos que ainda são devedores uns para com os outros. Amados, fiquem calmos. Quando você fecha esses olhinhos da carne, o que você leva?
aquilo que você é no momento. Se você tem as dívidas para com o outro, para com essas dívidas morais, de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja, de possessão, você leva isso para o outro lado e passa a cobrar. Então fico encarnado, desencarnado para desencarnado, que é a segunda categoria. A terceira é os daqui para os de lá, que é o encarnado para o desencarnado. De que forma? É o amor egoísta, o amor possessivo, que transforma em fixação mental. Por exemplo, um filho meu partiu, uma filha, pai, uma mãe, e eu fico lá, assim, agarrando, o tempo todo, e chora, e se lamenta, e... Aliás, quando a pessoa parte, doe tudo que era dessa pessoa. Não guarde. Para que você vai guardar? Você precisa do retrato da pessoa que você ama lá para você ficar olhando para lembrar dele ou dela? Diga, responda sinceramente. A pessoa que você realmente ama. Você precisa de retrato? Não. Ele já está na sua mente, está no seu coração. Então, aquelas fragilidades de muitos irmãos nossos, não vou recriminar ninguém. Por exemplo, as mãezinhas pedem um filho anos e anos e anos e anos. O quarto é igual quando aquele espírito partiu. Não mexe nada. A colcha está do mesmo jeito, os móveis não podem mexer nada, não podem tirar nada, não podem nada. Eu lhe pergunto, o sofrimento é recíproco, é de encarnado para desencarnado. Aquele irmão que partiu, liberte-o. Entregue-o. Amados, eu falo por mim. Quando depois de 11 anos de luta, de sofrimento, nosso filho partiu, eu entreguei a Deus, como a Francis entregou a Deus. Ele partiu, que ele seja livre para partir, não o amarre, pelo amor de Deus. Não, mas eu estou orando por ele, pedindo por ele. Ótimo, mas liberte-o. Deixe-o cumprir a tarefa. Faz de conta que um filho seu, uma filha, parta para um país longínquo, vá para o Japão, por exemplo. Ele vai dizer, não, eu não volto mais, vou morar aqui. Dê a ele a bênção, a paz e diga, vá, seja feliz, eu estou aqui sempre que você precisar de mim. Obrigado. Quarta categoria, desencarnado para encarnado, que é a verdadeira obsessão que vocês falam. Está lá, fica obsidiando do lado de cá. Quinta, a obsessão recíproca. Cria uma verdadeira simbiose, uma união tão ruim, tão nefasta, que ninguém mais se liberta. E por isso, dois seres passam a viver em regime de pensamentos e de vibrações. Isso é bom? Não. Nem marido, nem mulher, nem namorado, nem namorado. Não. Cada um é independente, sua identidade é independente. As simbioses são de comunhão, de ideal, de elevação, moral, mas liberto, cada um com suas asinhas livres. Puxa, foi pesado, né? E finalmente, a auto-obsessão. Você mesmo é o causador das suas obsessões. Como? O homem é obsessor de si mesmo. É mais fácil lançar a culpa dos tormentos e aflições aos espíritos, ao invés de assumir. Isso é a influência do espírito. Mas quando na realidade é sua causa. Você é o culpado. E diz mais, não assume a responsabilidade. Joga no colo do outro. São doentes da alma que vivem do passado, do qual não conseguem fugir. Somatizam e sofrem por antecipação. Autoflagelam, se condenam, se chicoteiam, porque criam ciúme, inveja, egoísmo, orgulho, tirania, um sobre o outro. Mas isso é porque você mesmo se impõe.
auto-obsessão. Aí você pergunta, e o que fazer? Orar e vigiar. Prece por você para voltar ao equilíbrio, voltar ao modo mais claro, mais simples. Quais seriam os efeitos da obsessão? Tem alguns aqui. Primeiro, alterações da personalidade do indivíduo, que são desequilíbrios psíquicos. Surgimento de ideias fixas, torturantes. Eu vou morrer. Eu vou ter um câncer. Eu vou sofrer um acidente. Meu Deus, isso é ideia fixa. Como que você está dizendo eu vou ter? Pare, pelo amor de Deus. Liberte-se disso. Domínio da vontade por outra vontade. Ou seja, você não é livre. Nós não temos o livre-arbítrio. E Deus nos deu essa faculdade. Inquietação sem causa aparente. Você vive inquieto, desequilibrado. Eu estou com uma tristeza, uma agonia, uma falta de ar. Eu não sei, eu não consigo dormir, não consigo respirar. Eu tenho insônia. Eu deito inquieto, durmo inquieto, levanto pior do que deitei. Deus, isso é grave. Procure o primeiro psicoterapeuta maior. É gratuito, atende 24 horas por dia e está sempre perto de nós, chamado Jesus. Psicoterapeuta maior. Abra o Evangelho, feche os olhinhos, eleve o pensamento a Deus, abra o Evangelho e leia. Agora vocês vão duvidar de mim. Ouçam o que meus olhos acabaram de ver. Kelly, dê uma olhadinha aqui. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, advertiu com sabedoria e solicitude: não faças a outrem o que não desejares que te faça. Demonstrando que de acordo com a sementeira, assim será a colheita. Aí você diz, bom, não há coincidência, não há caso. Eu falava de quê? Do psicoterapeuta maior. Abri o livro, o que eu leio? Jesus, o psicoterapeuta. E vocês duvidam. Você estabelece canal, sintonia com o bem a hora que você quiser. Nem Jesus, nem ninguém deve cobrar isso. Porque é a gratuidade da vida. É uma subjugação, cansaço físico e mental. Isso é feito de obsessão. Daquelas várias formas. Dificuldade de concentração para leitura, para oração, para uma conversação elevada. Isso é sério. Você começa a orar, já dorme. Começa a falar uma conversa boa, edificante, de repente você já muda, já fala besteira, já fala... Observe? Isso é desequilíbrio. Insegurança e medos infundados. Não tem, mas por que eu tenho medo? Medo é falta de autoconfiança. Medo é falta de fé. Medo é falta de você colocar essa luz que está no seu coração para cima. O que mais? Eu grifei. A mente do obsediado, controlada pela mente do obsessor, favorece a proliferação de bactérias patológicas, bactérias doentes, propiciando a degeneração celular do seu organismo em forma de cânceres, em forma de tuberculose, em forma de hanseníase e em forma de outras enfermidades, doenças da pele, câncer de pele. O Silvinão aqui passou, experimentou, é a terceira vez, mas vou aprender. Não presta, tira, vou aprender no chicote. Sofre, mas vai aprender. Pare de ser teimoso. 13. Doenças de aparelho digestivo, respiratório, circulatório, alergias.
Tudo isso são distonias, ou seja, desequilíbrios psíquicos, mentais e espirituais. Efeitos de natureza física. Diferenciar enfermidades psiquiátricas com sintomas de mediunidade e obsessão. Então tem que aprender o que é psiquiátrico, o que é desequilíbrio da mente com influências mesmo. Por isso que você deve ter essa sintonia, estabelecer conhecimento, fazer leituras, vir às palestras, aprender. E, finalmente, quais seriam os tratamentos? É o que você mais está esperando. Primeiro, todo mundo conhece, prece. Primeiro tratamento, prece. Ele diz, a ação benéfica pelo pensamento elevado modifica a atmosfera fluídica, porque é um antídoto. A ação benéfica de pensamento elevado. A prece. Mas que prece, você pergunta? Como eu vou fazer minha prece? Deixe o seu coração falar. Na hora que seus olhos estão cheios de lágrimas, na hora que seu coração está chorando, já passou? Já sentiu o seu coração chorar? Já sentiu aquele choro convulsivo? Chore, deságue. E é a hora que você diz, Pai amado, perdão, por caridade, dê-me força, dê-me luz, ajude-me, Jesus, socorra-me, tome-me em teus braços. Essa é a prece mais linda, meus amados. É a prece espontânea, é a prece da ocasião, é a prece da dor, é a prece do sofrimento, que não custa nada. Você não precisa bancos escolares, não precisa mestrado, doutorado, não precisa de nada, precisa só um coração puro. Concordam? O segundo tratamento, poder da vontade. Ou seja, a vontade é sempre um atributo do espírito. Todo mundo sabe disso. É um atributo. O espírito determina-se pela vontade. Fazer o obsidiado, aquela pessoa que está sofrendo influência, sentir que tem participação no tratamento e que é possível tratar. Não é abandonar. Terceiro, modificar o estado mental, o seu, arejando a mente. Não entendo o que é arejar a mente. Aquelas pessoas que não abrem, pelo amor de Deus, não abrem as janelas da casa. Uma noite deixa o ar poluído. Abra as janelas da sua casa, abra as janelas da sua mente, areje o ar, mude o ar, transmude o pensamento. Acho que entenderam, né? Pensamentos otimistas, pensamentos sadios e pensamentos edificantes. Eu não entendo o que é pensamento edificante. O pensamento do bem, da luz. Vigilância constante, para não permitir revoltas, nem ódios, nem ideias negativas, de espécie nenhuma, nem irritação, nem impaciência, nem vícios de fumo, álcool e tóxicos. Mas um cigarrinho de vez em quando. Não! Mais um álcool. Você não precisa de álcool, mas por favor, corpo é constituído pelo nosso espírito. Nosso espírito é constituído principalmente, basicamente, por água. Dele é água. Mas tem lá na cervejinha, tem água. Mas tome água. Mas tem lúpulo e cevada. Tome chá de lúpulo, chá de cevada. Faz bem? Não, mas por que tente? Isso são conveniências sociais. Concordam? Agora você concorda, mas chega lá, vou abrir aquela estúpida gelada. Pergunte-se. Pare de ser tolo. Não posso comer carne, mas come um pedacinho de carne, mas não tome cerveja, então. Troque por... Mas você não vive só de verduras. Você precisa de carboidratos, de proteínas, etc. Nada é ruim. Não estou falando de tóxicos, de álcool e de fumo. Estou falando de alimento. Nada é ruim. O que é ruim não é o que entra pela boca, diz Jesus.
O que é ruim é o que sai pela boca. Obrigado. O obsediado e a família devem ser alertados. Por favor, quando vocês observarem alguém que está entrando num processo, que não consegue mais pensar por si, age de uma maneira totalmente fora do equilíbrio, por favor, procurem tratamento. Por favor. A conscientização do papel da família. Sempre a ajuda da família. Conscientizá-lo das responsabilidades que esse irmão, essa irmã, assumiu lá no passado. Nós viemos com uma responsabilidade. Nós temos certeza de que nós temos uma missão a cumprir. Eu não estou colocando talvez, nós temos certeza. Recursos espíritas que são valiosíssimos. Palestra, passe, água fluidificada, que seria a garrafinha que você traz, que você segura na mão, ou que deixa lá atrás, você retorna, você mesmo energiza. Quantas pessoas, por favor, fluidifique essa água, é só o teu pensamento assim, olha, tua mãozinha para dizer simbolicamente, que nem precisaria colocar, basta só o pensamento, que esta água seja gota a gota, energizada para a fonte do bem, do amor, da luz, da saúde, das energias positivas. Puxa, quem não teria vontade de tomar um golinho dessa água? E essa água cura. Aí você leva para casa, tome como remédio. Quando estiver faltando 2 dedinhos, você pode completar 2 vezes. Na terceira vez, venha de novo para casa. Coisa linda, né? Boa recomendação. Grande dose de amor e perdão. Que belo tratamento. Finalmente, a obsessão, devemos compreender que é uma doença da alma. Assim como os desequilíbrios espirituais são doenças da alma, como os desequilíbrios psíquicos. Que doenças da alma não são palpáveis, eles são mensuráveis pelas reações, pelas condutas, pela verbalização, ou seja, pelas palavras que são proferidas. Essas são doenças fáceis de notar. Palavrões, palavras de ofensa, palavras de explosão, de ódio, de raiva, eu não vou citar. O que você ouve e fala são todas distonias, distúrbios, desequilíbrios que precisam ser corrigidos por 3 palavrinhas abençoadas. Guardem por caridade, por amor, por luz e por perdão. Envolva tudo em luz, em amor e em perdão. Jesus disse, o amor cobre a multidão de erros. Foi ou não foi? Ele fala em pecados. O amor cobre tudo. E o perdão dilui tudo. Foi o que Jesus fez. Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Qual seria então aquela palavra que você lê lá na bula? Profilaxia, ou seja, tratamento eficaz. Repetindo, amor, perdão, evangelho. Fazem com que nos imunizemos a esse vírus destruidor, esse vírus negativo. Amor, perdão, evangelho. Abra o evangelho. Assim como eu abri o livro... Nossa.